Noite geral. Fala galera, boa noite para todos vocês, uma excelente sexta-feira santa. Hoje é sexta-feira santa, dia 2 de abril de 2021. E a história que marca a sexta-feira santa aconteceu 33 anos depois de Cristo. E nós vamos falar um pouco sobre essa sexta-feira santa e vamos falar sobre o que está acontecendo no nosso país. Nós estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Estou aqui com as duas contas abertas e fazendo essa live para todos vocês. E desde já eu já vou pedir para você, curta, comente, compartilha, né? Deixa o seu like para a gente, que isso é importante, e faz esse compartilhamento que é muito legal. Gente, vamos falar aqui primeiro sobre a Sexta-feira Santa. Né? Por que é Sexta-feira Santa? Como é que se define isso? Um pouquinho de história, só para a gente começar isso, é bem rapidinho, né? Bom, o que é a Sexta-feira Santa? Como é que a gente define quando é que cai a Sexta-feira Santa? Pouca gente sabe disso, mas a Sexta-feira Santa é definida pela primeira lua cheia após o equinócio de outono. Nossa, gente, que coisa maluca isso. De onde é que eu fui tirar isso? O que é equinócio de outono e quando que é a lua cheia? Bom, a gente tem que mexer um pouco com a astrologia, mas é muito simples, gente. O que é o equinócio? O equinócio de outono, ele é quando o dia é exatamente igual à noite, né? Eles têm o mesmo tempo. O dia é dividido praticamente igual entre dia e noite. Ele acontece normalmente entre março e abril, e isso quem define é justamente a astrologia, que vai definir quando que é o equinócio. E aí acompanha-se então a primeira lua cheia. Na primeira sexta-feira após a lua cheia é determinado a Sexta-feira Santa, e aí então vira um feriado religioso. E para quem não sabe, é a partir daí que a gente define outras datas, quando é a Páscoa, que é exatamente no domingo seguinte, quando é domingo de Ramos, que é exatamente um domingo antes, né? Quando é o Carnaval, que aí são aqueles 40 dias, né? Porque estamos no período da Quaresma, então por aí apenas uma curiosidade. Mas olha, eu queria lembrar só uma coisa. Qual é o significado da Sexta-feira Santa? Né? Por que a gente faz alguns jejuns, a gente muda hábitos na Sexta-feira Santa, né? E aí sim a história é importante. Para quem é cristão sabe muito bem o que aconteceu com Jesus Cristo. Né? Ele simplesmente foi crucificado, morto e sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Né? Para quem é da Igreja Católica, né, deve conhecer muito bem essa história. Se não conhece, a gente vai relembrar, né? Porque quando Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, né, e ocorreu e Jesus se anunciava o Filho de Deus, e os sacerdotes judeus duvidavam dele, né? E portanto achavam ele, condenavam essa história dele. E aí simplesmente levaram Jesus Cristo, né, para uma condenação, né, decidida pelo povo. Levaram ele até Pôncio Pilatos, que era, na teoria, o governador, o prefeito de Jerusalém naquela época. E aí Pôncio Pilatos interrogou Jesus Cristo, né, de todas as formas, e não viu nele nenhuma forma de condená-lo. Mas como havia uma pressão muito grande dos sacerdotes judeus e também do povo, né, ele simplesmente condenou Jesus Cristo a 39 flagelos, né? Ele foi flagelado, que era um tipo de um chicote que havia naquela época, e aí ele foi flagelado, sangrou, judiou bastante, né? Esse flagelo dele e essas 39 chibatadas. E o povo, ainda não contente, começou a pressionar Pôncio Pilatos novamente. E aí Pôncio Pilatos então resolveu trazer o maior criminoso que havia sido preso naquela época, que chamava-se Barrabás, e comparando os dois, perguntou ao povo: quem vocês querem livrar nesse momento? E aí então o povo gritou, né? Libere-se Barrabás, né? E o que fazer com Jesus Cristo? Crucificam. E a partir daí foi dada uma cruz para Jesus Cristo. Ele fez aquela Via Crucis, né? Tão famosa, né? Que foi até ajudado no meio do caminho, até o monte onde ele foi crucificado, e a partir daí ele obviamente morreu. No meio do caminho ainda colocaram aquela famosa coroa de espinhos nele, e ele foi com aquela coroa de espinhos, carregando a cruz, sendo ajudado, morreu, né, e ressuscitou ao terceiro dia. Lembrando que na quinta-feira, a Quinta-feira Santa, que é santa para todos nós cristãos também, foi quando ocorreu a última ceia, onde ele reuniu os discípulos e deu aquela famosa aula de humildade. Ele lavou os pés de todos os discípulos, mostrando o que era a humildade.
né? E ali Judas saiu daquela reunião, foi avisar os soldados que Jesus estava em tal lugar, e foi ali onde os soldados prenderam Jesus Cristo, e aconteceu tudo isso que eu falei na sexta-feira. Então essa é apenas uma pequena parte da história, né? Isso aconteceu justamente 33 anos depois de Cristo, do nascimento de Jesus Cristo. Que todo mundo fala, quantos anos você tem? Tenho a idade de Cristo. Exatamente, ele faleceu com 33 anos, ok? Muito bem, feito isso, gente, uma notícia aqui que eu coletei na internet hoje, o nosso nível de pobreza aumentou muito. Vocês vão entender exatamente aonde eu quero chegar. O nosso nível de pobreza aumentou 3 vezes, multiplicou por 3. Nós tínhamos um nível de pobreza em 2019 na ordem de 4% da população brasileira, né? 9 milhões de pessoas. Era muito, sem dúvida nenhuma. Só que agora nós alcançamos a marca de 27 milhões de pessoas no nível da pobreza, na miséria, na pura miséria. Olha, gente, o Brasil, nossa, Coronel Tadeu, 27%, o senhor falou? Isso, 27% nível de pobreza. Sabe quanto está na Argentina? 42%. Quase metade da população da Argentina está na pobreza, abaixo, né? Na miséria mesmo, na miséria, na pura miséria. E eu queria lembrar a todos vocês uma coisa muito importante. Em maio de 2020, abril de 2020, o presidente já alertava. Nós vamos arrumar um outro problema para a nossa cabeça se a gente não mudar de postura, que era não fechar a economia. Não fechar a economia. Vamos combater a pandemia, mas vamos cuidar também da nossa, vamos combater a pandemia e cuidar da nossa economia. E ele abriu conversas nessa época com os governadores, abriu conversa com todo mundo, mas infelizmente todo mundo queria só bater no Bolsonaro. Só bater no Bolsonaro. Resultado disso, hoje, 27 milhões abaixo da linha da pobreza. 27 milhões de pessoas, 12,8% da população brasileira, estimada em 206 milhões de brasileiros, o que é um absurdo. Simplesmente, né, condenaram o Bolsonaro a uma guerra política. Literalmente falaram assim para ele, falaram assim, olha, nós queremos guerra política a partir de agora. Você faz a sua parte daí, nós vamos fazer a nossa daqui. E foi isso, declararam guerra para ele. Ninguém quis somar com ele naquele momento para tentar ajudar e ver as melhores medidas possíveis. Ao contrário, os primeiros ataques surgiram exatamente de onde? Do próprio Supremo Tribunal Federal, que, aliás, vem cada dia cometendo mais besteiras, uma atrás da outra. Quem se lembra do cerceamento? Quem se lembra do cerceamento do Supremo Tribunal Federal e não permitir que o presidente Bolsonaro decidisse sobre mobilidade da população? Você faz a sua parte. Você estabelece política de saúde pública, você faz isso, faz aquilo, mas na verdade o que coube ao presidente só foi o quê? Mandar dinheiro para os estados e municípios para que eles o quê? Roubassem cada vez mais. Cada um faz a sua leitura. Eu estou aqui falando exatamente a forma com que eu enxergo, né? E aí, o que acontece hoje? Lockdown. Resolve lockdown, gente? Será que resolve mesmo? Muito bem, vou dar um outro dado maravilhoso para vocês digerirem. Hoje é sexta-feira santa, é dia de reflexão, é dia de avaliar o sacrifício que Jesus Cristo fez por todos nós. Então eu vou dar mais um número para vocês refletirem. O Brasil hoje tem 1/3 das mortes do mundo inteiro. 1/3 das mortes do mundo inteiro. É um dado muito cruel. Aqui em São Paulo, terra do nosso governador, João Dória, né? Nosso querido, porque eu acho que todo mundo ama o governador aí, né, gente? Todo mundo ama o governador. Nosso governador, nós aqui temos 75 mil mortos desde o início da pandemia aqui no estado de São Paulo. É números cumulativos, é a somatória de todo mundo que já morreu, né? Mas, vamos falar de coisa boa? Vamos lá? O Brasil é o país que mais recupera os seus pacientes de Covid. Os que mais recupera. O Brasil tem um nível de 87% de recuperação. Dados coletados hoje também. Aliás, inclusive o próprio nosso grande Alexandre Garcia nos deu essa informação hoje. Eu tirei dele, que ele foi pesquisar justamente no mapa mundial como é que estava o efeito da pandemia. Grande Alexandre Garcia, 87%. O mundo está chegando ali na casa de 80%. Então é algo que a gente pode comemorar. E o Brasil continua vacinando muito, graças a Deus, né? Ontem, os números de ontem, 1.098
1.000 vacinas ontem. A média nossa diária está subindo cada vez mais. Já passou da casa de 700 mil vacinas por dia, na média, desde o primeiro dia, quando nós começamos lá em janeiro. Então isso é uma notícia boa para a gente dar, né? Para uma Sexta-feira Santa seria ótimo. Não adianta a mídia torcer o nariz, fazer beicinho, o que a mídia quiser fazer, não adianta. Não adianta, porque nós vamos continuar melhorando, vacinando e recuperando as pessoas de qualquer jeito. Agora, por que essa recuperação de 87%, gente? Por que o Brasil ele supera todos os países do mundo? Né? Possivelmente não, é a verdade. É o tratamento precoce que as pessoas têm fazendo. Não adianta a gente tapar os olhos e dizer que não tem médico que está fazendo tratamento precoce, porque está. Pelo menos aqueles médicos que ainda entendem que é uma doença, você só pode atacar ela de duas formas, ou tratando ou fazendo a profilaxia. A profilaxia é justamente a vacina, não tenham dúvida disso, mas o tratamento a gente sabe que precisa existir, né? Então o que fazem hoje, o que a imprensa faz com a gente, é uma crueldade de colocar dados e mais dados na nossa cabeça, só para a gente cada vez mais ficar neurótico com essa doença, e não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. E por último, nosso último assunto de hoje, né? Até uma livezinha rápida hoje, 11 minutos até agora, o último nós vamos falar dessa questão da crise militar. Porque quando não tem o que falar mal do Bolsonaro, eles inventam, né? Quando não tem o que falar mal do governo Bolsonaro, eles acabam inventando. Então aí, o que eles acabam arrumando? Dizendo que nós temos uma crise militar praticamente instituída no país. Gente, todo mundo sabe, eu fui militar por 30 anos, né? As trocas nos comandos, elas acontecem praticamente todos os dias. Um comandante dificilmente ele para na sua unidade ou para no seu comando por mais de 2 anos. É raro, é exceção você ter um militar que permaneça mais do que 2 anos no comando, porque a carreira não permite, é necessária a troca, né? E isso acontece na Polícia Militar, isso acontece no Corpo de Bombeiro Militar, isso acontece no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, que foi assim o que aconteceu. Ele queria resolver um problema político, que era colocar alguém da Câmara dos Deputados na Secretaria de Governo, e aí foi mudando as cadeiras. O Ramos, General Ramos, foi para a Casa Civil, o Braga Neto da Casa Civil foi para o Ministério da Defesa, são 2 pessoas próximas, e aí por ser mais moderno, os mais antigos não admitem ser comandados por mais moderno, os 3 simplesmente saíram. Falou, pô, gente, ó, obrigado, missão cumprida, obrigado aí pela confiança nesses 2 anos, e que venham os mais novos, os mais próximos já foram nomeados, não existe crise militar nenhuma. Eles porque queriam derrubar a Bolsa de Valores, fazer o dólar subir, para tudo ficar mais caro na nossa vida. Todo mundo que importa produtos, bens e serviços sabe muito bem que o dólar aumentando é muito prejudicial. Então eles querem arrasar o país de tudo quanto é jeito, com narrativas. Aliás, diga-se de passagem aqui, narrativa no meu conceito é sinônimo de mentira. Mentira, é perverso demais, mas quando se fala em narrativa, eu quero dizer as mentiras que eles plantam as mentiras que eles plantam do governo Bolsonaro, né? E é assim a gente vai vivendo, vai convivendo com esses desmandos do Supremo Tribunal Federal, com essa inversão de valores de todas as formas, né? São prisões ilegais, né? São sentenças invertidas assustadoramente às vésperas de uma campanha presidencial, colocando o nosso 9 dedos cachaceiro na competição política o ano que vem, né? Não permitindo que as pessoas trabalhem, proibindo o direito legítimo das pessoas de trabalharem. Que mais? Prisão de jornalistas, censura para tudo quanto é lado. É o mundo que nós estamos vivendo. Bem-vindo ao comunismo. É isso. Mas hoje, por ser um dia santo, um dia sagrado, a gente vai fazer uma reflexão, vai lembrar lá de Jesus Cristo, naquela Sexta-feira Santa, no ano 33, e lembrar, né, porque é que ele foi para o sacrifício por todos nós. Lembre-se disso, que desde aquela época a gente anda libertando o bandido. Então é preciso acordar. É preciso fazer essa reflexão. Você que não parou para pensar, ou até mesmo que nem sabia dessa história, puxa, é mesmo, né, Coronel? O senhor lembrou, aprendi isso lá atrás, falavam muito lá atrás, às vezes você não está tão afeto aos assuntos religiosos, mas lembre-se que Jesus foi colocado, né, no páreo junto com o maior criminoso de Jerusalém no ano 33. E a população decidiu por quem? Pelo bandido. Então lembre-se muito bem dessa história hoje, que eu contei para vocês, e vamos ver
como é que a população vai decidir o ano que vem. Jesus Cristo ou Barrabás? Uma ótima sexta-feira para você, um bom sábado e um dia maravilhoso de Páscoa para todos nós. Que Deus nos abençoe e continue nos abençoando, que nós vamos sair desse período com toda certeza. Por último, gente, você que está no Facebook, curta, comente, compartilha. Você que está aqui no YouTube comigo, muito obrigado também pela sua presença. E mesma coisa, curta, deixe o seu comentário e compartilha, pedindo para o pessoal se inscrever no canal do Coronel Tadeu, né, e ativar o sininho para você receber as notificações, assim como o pessoal do Facebook faz no momento em que se declaram seguidores, né, da minha página. Valeu, galera. Boa Páscoa para todos. Que Deus nos abençoe. Valeu.